Marcos Ceroni, Ponte News. Boa tarde, Fábio. Você sempre usa o discurso de jogo a jogo, mas com este resultado a Ponte continua viva na busca de uma vaga para a Série A e mais. O time não pode perder tantos gols como perdeu hoje, onde o saldo pode definir uma vaga. Concorda? Boa noite. Concordo plenamente. Essa foi a cobrança no vestiário, não só após a partida, como no intervalo, porque no intervalo era para a gente ter voltado com um placar muito mais elástico do que foi. Um time que se propõe a disputar as primeiras colocações, ele tem que ter uma eficiência maior do que nós tivemos, mas é preciso também ver o lado bom das coisas. Se a gente criou tantas chances, na minha conta foram 9, é porque a gente criou, a gente fez uma boa partida, né, e mereceu o resultado, né, sem sofrer gols, que era o nosso principal objetivo. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fábio, a Ponte Preta volta a não sofrer gol após 11 jogos, embora tenha sofrido alguns sustos diante do Náutico. O que ainda falta para o sistema defensivo como um todo tornar-se mais regular e confiável? Isso daí para mim é a maior vitória, né? Porque sempre recai essa responsabilidade, principalmente em cima dos dois zagueiros, uma cobrança muito forte, porque a equipe como um todo não tem números bons defensivos, né? Então foi basicamente quase 70% de todo o meu trabalho até aqui, tentar ir corrigindo esses erros, posicionando melhor a equipe. Eu acho que pela temporada onde a gente está, né, no finalzinho, jogadores desgastados, nós temos como características de equipe, não é uma equipe de uma grande intensidade, então isso daí às vezes dificulta a pressão, dificulta o encaixe de marcação, e com isso às vezes propicia os espaços que os adversários usam para chegar ao gol. Mas hoje, como um todo, a equipe foi bem melhor, né, nesse sentido. Óbvio, a gente sentiu algumas dificuldades, né, o adversário conseguiu finalizar o gol, mas isso em função da partida. A gente estava 2-0, eles se atiraram bastante ao ataque, empurraram bastante jogadores em cima da nossa linha, que se portou muito bem. A Podi foi muito bem, o Luizão foi muito bem, o Wellington Carvalho e o Yuri está sendo uma grande surpresa, assim, porque ele vinha merecendo essa chance, recebeu essa responsabilidade e está dando conta do recado. O jogador que fica bastante tempo sem atuar entre os titulares, o normal seria que ele sentisse um pouco o ritmo, e isso não está acontecendo com ele. Ele está mostrando uma grande capacidade, tanto com a bola quanto sem a bola, tem nos ajudado bastante também. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, boa noite. Na última coletiva você não descartou fazer alterações no sistema defensivo. Porém, no jogo de hoje, você optou por manter o Luizão e o Wellington Carvalho, e a dupla de zaga teve uma atuação praticamente impecável. A que você atribui esse grande jogo? O sistema utilizado ou o alto nível de concentração da equipe? Eu prefiro sempre dar confiança para todos os jogadores. Vocês podem reparar que eu tenho insistido na formação em busca de um padrão. Eu acho que a equipe da Ponte Preta já está tendo uma cara, já está tendo um corpo, está tendo mais coisas a mostrar nos jogos, e isso também vale para a defesa. Eu conversei pessoalmente com o Luizão individualmente, conversei com o Wellington Carvalho também individualmente, depois sentei com os dois, corrigimos o que havia de correção a ser feito, mas o principal eu dei liberdade para eles, a confiança que eles precisavam para atuar, e isso daí que eu acho que é fundamental, porque eles já provaram durante a competição que são bons jogadores. E não é só você trocar as peças, porque algumas vezes isso não vai resolver todos os problemas. Às vezes você consegue corrigir, dar confiança, e isso foi provado hoje. Eles fizeram uma grande partida, foram bem seguros, mesmo com adversários se jogando ao ataque, eles cortaram praticamente todas as bolas ali. Fernando César, Esportes Online. Boa noite, Fábio. A Ponte teve 44% de posse de bola e o Náutico 56%. Como nos últimos jogos a Ponte saiu na frente do placar e deu o campo para o adversário jogar, essa é uma estratégia que você está usando de vontade própria, ou é natural do jogo o adversário tomar iniciativa com o placar adverso? Isso daí é a característica das partidas também. Óbvio que a gente ensaia durante a semana algumas situações que a gente imagina que fosse ocorrer. A gente já tinha estudado o Náutico, saberia que eles vinham pressionados, se a gente saísse na frente como era a intenção nossa, eles iam se atirar,
né? Eles tinham uma dificuldade na recomposição, praticamente eles marcavam com 4 e se atiravam com 6, então a gente já se preparou para contra-atacar. A gente teve vários contra-ataques no primeiro tempo, não poderia ter matado o jogo. No segundo tempo continuamos tendo chance de ataque. Eu acho que o primeiro tempo recuou demais, não precisava ter essa postura. No segundo tempo nós ficamos mais com a bola, conseguimos trocar passe e a gente avançava com passe mais apoiado, com troca de passe, troca de posição. Isso daí é mais vantajoso, porque fica um jogo mais seguro, né? Não tão baixo. Mas é próprio da circunstância da partida, um adversário pressionado que precisava do resultado a qualquer custo e atrás no placar em 2 gols. Né? Elias Aredes, Rádio Brasil. Fábio Moreno, você não acha que por vezes o meio-campo permite muito a ação do adversário na criação? Não falta mais compactação na marcação? Eu acho que não é só a compactação que precisa. Às vezes o adversário procura fazer movimentações que dificultam o encaixe nosso da marcação, né? Eu procurei desde o início do meu trabalho posicionar os 2 volantes mais um ao lado do outro, mas hoje pela própria característica do Jean Carlos, do Chiesa, que faz muita diagonal, isso daí acaba que vai empurrando a nossa linha para trás e vai criando os espaços. Realmente nessa partida esses espaços foram mais do que o necessário, não precisava disso, muito também em função da pouca pressão que a gente fez nos primeiros volantes ali da equipe do Náutico, porque se a bola sai pressionada ali, fatalmente o passe vai mais para trás ou mais para o lado, e isso daí facilitaria para os volantes ir para a primeira linha. Então às vezes o erro começa na pouca pressão que a gente estava fazendo ali com o Camilo e com o Peixoto, e muitas vezes com o Bruno e o Luan, que tomavam dribles, e aí o adversário vem com a bola dominada e acaba desencaixando um pouco a marcação. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Fábio. Um dos pontos fortes da Ponte é o lado direito com Apodi e Luan Dias. O Náutico jogou com o zagueiro Camutanga improvisado na esquerda, mas a Ponte chegou pouco por esse lado. Foi mais uma estratégia de jogo atuar mais com o Yuri, ou você acredita que poderia explorar mais aquele setor? A gente sabia que eles iam ter dificuldade por conta da equipe deles estar sem um lateral de ofício, né? A gente já sabia que eles iam ter esse problema para montar a equipe. E então a gente imaginou que o Luan flutuando por dentro, encostando, fazendo 2 meias, mais a passagem do Apodi, isso iria dificultar um pouco a marcação deles. E pelo outro lado, quando você trabalha um pouco mais a bola por dentro ali, o outro lado, o lado esquerdo no caso, fica mais esguarnecido, porque a equipe deles tem uma dificuldade no tombar, em fazer o balanço. Então passou um pouco pela estratégia, um pouquinho da análise deles, e eu acredito que enquanto eles estiveram em campo, tiveram fôlego, o Luan, o Camilo, e conseguiram fazer aquilo que a gente propôs. Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, boa noite. Hoje era um jogo complicado para os atletas por tudo que aconteceu. Se perde, seriam crucificados pelos torcedores que pensariam em corpo mole. Se vence, é porque a diretoria atendeu às reivindicações feitas durante a semana. Saindo dessa análise mais passional, queria que você passasse um pouco de como estava o clima no vestiário antes da partida e depois do apito final. Você sentiu que os jogadores conseguiram controlar a ansiedade, o nervosismo, conseguiram esquecer um pouco dos problemas financeiros que o clube vive? Boa noite. Eu acho que sim, né? Muito porque a diretoria trabalhou muito rápido, né? Não é fácil conseguir dinheiro no Brasil hoje, estamos no meio de uma pandemia terrível, né? Então, a diretoria, o presidente, o Davi, o Décio, que é o diretor financeiro, correram atrás dos recursos, conseguiram fazer os pagamentos, então isso daí deixa o ambiente muito tranquilo. Os jogadores sabiam da responsabilidade que a gente tinha nessa partida, por todo esse cenário que você foi citado, mas o dinheiro em si, isso não é o fundamental para quem é profissional. Óbvio que a gente trabalha, a gente quer receber, a diretoria também se esforça para honrar os compromissos, nunca foi diferente, mas acima de tudo tem caráter, tem honra, tem disposição, eu falo sempre para eles que o principal é a força que a gente tem de dentro, né? Isso daí, nesse jogo, precisava ficar bem claro que a gente tinha uma força dentro da gente e precisava colocar para fora. Eu acho que isso daí
ficou visto depois no vestiário, depois da partida, depois de uma vitória, onde podia ter sido um placar muito maior do que foi. Então a satisfação em dar o retorno que todos esperavam, de todos nós, né? Isso daí foi muito bom para a diretoria, muito bom para os jogadores, para a comissão técnica, toda a torcida pontepretana, eu sei que está satisfeita, porque a gente ainda continua lutando, continua de cabeça erguida no campeonato. Gabriel Castro, CBN. Fábio, hoje a gente viu uma equipe muito mais vibrante, se impondo e realizando um ótimo primeiro tempo. Claro que todo time construiu o placar, mas o Camilo, pela técnica e experiência, tem que ser o atleta para liderar essa arrancada final? Eu acho que o Camilo, pela qualidade, pela liderança que ele tem no grupo, ele é indispensável, mas eu nunca cedo só essa responsabilidade a uma pessoa, seja ela qual for. Um time é feito de vários indivíduos, né? Não só os que entram dentro de campo, mas aqueles que ficam no banco, às vezes até aqueles que não têm oportunidade de ir para o banco, porque a gente tem um elenco grande, né? Vários jogadores que buscam espaço, então todos fazem parte, a comissão, a diretoria. Eu acho que o Camilo hoje, ele por ser o nosso capitão, e eu tenho dado essa responsabilidade para ele, e ele tem correspondido, eu acho que ele assumiu bem essa responsabilidade de liderar a equipe, de mostrar dentro de campo muita luta, muita disposição, porque quando tem tudo isso, a técnica e a qualidade dos jogadores, que isso é indiscutível que os atletas da Ponte têm, isso aí fica muito mais transparente dentro do campo. Então o exemplo do Camilo hoje ficou muito positivo para todos nós. Gustavo Biano, EPTV. Fábio, como você vê a situação da Ponte Preta para a reta final do campeonato depois dessa vitória? A gente ainda segue com chances, né? Isso é muito importante. A gente diminuiu a distância, né? Ao decorrer das rodadas a coisa vai ficando cada vez mais apertada, né? A gente tem pouco espaço para erro, por isso que a cobrança foi dura nesse sentido após a partida, porque a gente não pode perder tantos gols, né? Principalmente nessa reta final, porque não tem adversário fácil. Quem tá brigando embaixo dá a vida, quem tá brigando lá em cima dá a vida mais ainda, né? Tem Chapecoense que disputa título, que com certeza quer esse título, então a gente precisa estar muito bem atento, muito bem focado para que esses erros não se repitam e a gente continue buscando, né? Se a gente for para Chapecó com essa disposição e essa qualidade, a gente vai dar mais um passo em cima do nosso objetivo. E eu acho que é isso que vai acontecer.